Oi, oi, gente! Tudo bem? P.O. na área para mais uma exibição maravilhosa do nosso programa Fala na Cara, mais um exclusivo por aqui. E olha, para não perder nenhum detalhe dos nossos programas, do pessoal que vem, que a gente conversa, bate aquele super papo, não esquece de já se inscrever no nosso canal do YouTube, que é aqui do Portal Onda Sul. Também ativa as notificações para receber diariamente todo o conteúdo do portal, além do nosso programa Fala da Cara, que tem muita coisa boa por aí para vocês assistirem. Tá? E hoje tô recebendo ele, que já foi meu professor, é um cara super inteligente, bem-humorado, Marco Mendonça. Seja muito bem-vindo, querido. Boa tarde, Paula. Boa tarde pra você. Que bom ter você no nosso programa hoje, viu? Obrigado pelo convite aí. Tô muito feliz mesmo. Marquinhos, mas antes de entrar nessa área da educação, nesse trabalho que você tem há muitos anos nessa área da educação, não só na rede estadual, como também na particular, me conta um pouco quem é o Marcos Mendonça fora da sala de aula. Marcos Mendonça, família, primeiro filho. Isso aí. Somos uma família numerosa, né? Papai hoje já vive no céu, mamãe está aí com 80 anos, viva, graças a Deus. Somos 9 irmãos, né? Nasci na zona rural, na Mata, bairro do município do Carmo. E depois morei na Santa Rosa, também outra zona rural. E depois de 82 nós mudamos para Carmo do Rio Claro. E aqui começou a minha vida na cidade. Mesmo morando na cidade, continuei trabalhando na roça até os 18 anos. Depois trabalhei bastante tempo também na padaria da Tia Rita. Depois trabalhei na padaria da Delícia do Carmo com o Heraldo. E depois, coincidentemente, Deus me proporcionou uma escolha maravilhosa, que foi entrar para o seminário. Olha! Você começou no seminário que ano? Você lembra mais ou menos? 1991. Em 91, quantos anos você tinha na época? Eu tinha 19 anos. E essa experiência partiu de você? Você teve esse interesse? Ou foi algo que a família impulsionou, te ajudou? Não. Totalmente pessoal. Sou de família de tradição católica, né? Tenho um grande respeito aí pelos nossos amigos evangélicos de outras denominações, mas sou de uma formação católica, então participava de grupo de jovens, participava da comunidade, e aí vieram os missionários, apresentaram a vida religiosa e eu quis fazer uma experiência. Fui e fiquei lá uns dias. 10 anos. Nó! 10 anos? 10 anos. Então você saiu de lá com quase 30 anos já? Saí de lá com 29 anos. Meu Deus! E como era essa experiência lá dentro? Porque eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como é a vida do seminarista, como que ele trabalha lá dentro, o que que ele faz, como que é? Paulo, existe uma cobrança social muito grande. Eu digo sempre que Deus me deu duas oportunidades de escolha. Quando eu escolhi entrar e quando eu optei por sair. Então, muita gente acha que entrar para o seminário é para ser formado, para ser padre. Seminário não é escola, não é fábrica de padre. É escola para a vida. E lá eu aprendi bastante coisa. Devo muito à formação religiosa que eu recebi lá dos meus amigos, que hoje são amigos pessoais, alguns vivos e outros já morreram também. Mas tive uma formação muito boa. Se eu errar na vida hoje, eu não posso culpar a vida religiosa. Lá só me ensinou coisas boas. E você estudou o que lá? Como assim? O que você aprendeu lá dentro? Além da catequese, da vida religiosa, de leitura de Bíblia, estudo de Evangelho, nós temos também a formação humana. E aí eu estudei História, estudei Filosofia, né, além de documentos de igreja e outras coisas. Mas são duas faculdades obrigatórias, Faculdade de Filosofia e Teologia. E depois eu também tive a oportunidade de fazer a História quando eu saí. E qual cidade que foi que você fez esse trabalho? Eu comecei em Passos, depois fui para São Paulo, de São Paulo fui para Curitiba, depois voltei para São Paulo e de São Paulo voltei para o Carmo. Nossa senhora, peraí que bagunçou tudo. Ó, Carmo, Passos, São Paulo, Curitiba, São Paulo, Carmo. Isso, exatamente. E o trabalho dentro, eu não sei se eu posso dizer a palavra trabalho, seria o trabalho? O trabalho dentro dessa questão de seminarista, de estar envolvido com a igreja, em todos esses lugares, ele era colocado da mesma forma ou não? Tinha uma diferença entre eles? Existe uma diferença. Existe o religioso diocesano e o religioso missionário. Eu era de uma congregação missionária. Inclusive, o Padre Marcos, que me apresentou a congregação missionária, né, recentemente aí falecido de uma morte muito trágica, que até hoje a gente não sabe explicar realmente a causa, mas ele me apresentou a vida religiosa. Então lá nós tínhamos uma formação missionária. O que significa isso? A cada tempo a gente ia para uma cidade e fazia trabalho missionário. Era alvorada religiosa, visitar de doente, visitava asilo, creche, fazia brincadeiras, dinâmicas. Aí ficaríamos lá uma semana. Depois voltaria para a escola, voltaria uma vida normal de estudante, com uma formação religiosa.
Nossa, era bastante complexo, então. Muito. É uma vida muito dual. Você tinha os dois lados ali, tanto para a vida de estudante quanto da vida de doação. Exatamente. E existem muitas críticas em relação à vida religiosa. Vida religiosa é formação humana. Nós erramos, como todo mundo erra, com certeza, né? E aí o que acontece? Nós íamos para as comunidades e lá nós realizávamos trabalho como se fosse um padre, porque não tinha padre em todas as comunidades, e nós fazíamos todos o trabalho, menos 2 sacramentos, que é a confissão e a Eucaristia. As outras atividades religiosas nós fazíamos todas. Essa cobrança que tem hoje da sociedade, acho que sempre teve, na verdade, com relação à Igreja Católica e aqueles que estão inseridos nela, que trabalham nela, isso de certa forma te incomoda, te choca? De jeito nenhum. É muito livre, né? A vida religiosa é uma escolha muito livre. Quem vai, vai porque quer. Quem sai, também sai porque quer. Ninguém é obrigado. Então, a escolha que é feita, as críticas existem, né? Você na sua profissão, existe a crítica, Com claro. certeza, o tempo todo a gente lida, né? Só que a gente amadurece. E aí você filtra o que te serve e o que não te serve. A questão da gente se ofender é uma questão de escolha. Eu me ofendo se eu me permitir. Então, se você me faz uma crítica, eu aceito se eu quiser. Se eu for o que você está dizendo, você tem razão. E se você não for o que eu estou dizendo, você não tem razão. A escolha de me ofender é minha. Totalmente, né? Nossa, que bonito que ele falou, né, gente? É pura verdade. E depois desses 10 anos, você volta para Carmo do Rio Claro, por quê? Questão de escolha também. A vida religiosa, para quem vive dentro da comunidade, durante o dia, uma vida muito boa. Um social perfeito. Mas aí depois tem a volta para casa. Aí você volta para casa umas 9, 10 horas da noite, aí bate aquela solidão. E como eu sou um cara proativo, e a solidão me incomodava. Eu falei, não, eu vou voltar para o Carmo, é lá a minha raiz, e eu vou formar uma família, vou constituir uma família. E assim eu fiz. Aí eu voltei, comecei a trabalhar novamente na padaria, trabalhava também na fábrica da Vazul, lá no Rosário, na tecelagem, e depois surgiu a oportunidade de trabalhar na escola. Eu fui convidado a fazer uma palestra sobre prevenção de carnaval na Monsenhor Mário. E lá a Gisele, a mulher do Edinho, que trabalhava no Banco do Itaú, ela me falou que eu poderia falar isso em outras escolas, que o nosso bate-papo era muito interessante para jovem. Eu estava acostumado a lidar com jovem lá no seminário. E aí a Sueli, dona da Objetivo, da escola Vencer aqui do Objetivo, ela estava no Monsenhor Mário, me chamou também para ir fazer um bate-papo com os alunos na escola, lá no pé da serra, há 21 anos isso. Semana passada fez 21 anos que eu estou na Vencer. E aí eu fui e ela me chamou depois para dar umas aulas lá. E deu certo. E tá até hoje, há 21 anos. Exato. Mas, Marquinhos, pra gente voltar um pouco, para fazer esse fechamento, para me compreender melhor, você disse que sentia essa solidão na parte da noite. O que seria essa solidão? Como era esse sentimento para você? Hoje nós temos aí os meios de comunicação na palma da mão. Na nossa época não tinha. Nós íamos pro quarto, o que tinha lá no quarto? Uma Bíblia em cima da mesa, um terço para rezar e os pensamentos. E o pensamento vagava. E eu sentia falta de uma companheira, de um bate-papo mais descontraído com os amigos, e isso não era possível naquele momento, somente no outro dia de manhã. E aí eu fiz o acompanhamento com um padre muito amigo meu lá e falei, olha, você é muito jovem, é uma opção muito séria que você deve fazer. Se já está pensado e você decide, a gente quer o seu bem, nós te apoiamos em qualquer decisão que você tomar. E eu decidi então vir para casa. Né? E aí eu vim, comecei a namorar. Namorei uma única pessoa depois que eu voltei de seminário e nós estamos juntos até hoje também. Sério? Exatamente. A sua esposa, ao longo de todos esses anos, é a mesma mulher com quem você teve contato logo que voltou. Nós somos primos, na verdade. E... Como foi esse encontro? Então, quero entender, achei legal. Ai, que lindo! E antes de eu ir para o seminário, nós éramos amigos, primos e amigos. Sim. Nós fazíamos parte de turmas assim, que tinham um relacionamento social bacana. E nunca pensamos em ficar, como se fala hoje. Nunca. Aí depois que eu fui para o seminário, aconteceu, foi proporcionado um encontro pra gente. Nós nos encontramos e estamos juntos até hoje. E como foi esse encontro? Então, rapaz, olha, ela trabalhava, né, no escritório onde ela ainda trabalha hoje. E eu a vi, uma mulher formada, né, diferente daquela adolescência que nós convivemos e vivemos juntos. E depois eu mandei um recado para ela sair. E ela saiu. E nós começamos então um bate-papo.
E sabe onde começou o nosso namoro? Você não vai acreditar. Ai, meu Deus. Na porta do cemitério. Ah, não acredito. E eu que tenho muito medo de cemitério, o nosso namoro começou na porta do cemitério. Medo. Gente, Marquinhos, mas você voltou depois desses 10 anos, como você mesmo disse, tinha visto ela de uma forma diferente de quando vocês tiveram aquele primeiro contato, mas não só isso, muita coisa na sua volta mudou. Te assustou um pouco, depois desses 10 anos, você voltar e ver que tá tudo diferente? Você sentiu ali um peixe fora d'água? Como você fez para ressocializar? Sabe qual é a pior situação pra gente que tá voltando de uma vida religiosa? É a sensação de estar sendo cobrado. Porque quando a gente está no seminário, a comunidade espera que você vai sair de lá já padre formado. E não foi o que aconteceu comigo. Né? Eu voltei ainda em fase de estudante. E aí eu ia para a igreja, mesmo depois que comecei a namorar, que eu deixei a congregação, mas eu não perdi a fé. E aí então eu ia para a igreja com ela, mesmo depois de casado, parece que as pessoas estavam me olhando com um olhar de julgamento. Né? Interessante isso, né? Muito, como né? a gente aprende a lidar com essa situação. Só que depois parou de me incomodar. Tranquilamente vivi. Você seguiu a tua vida. Foi o que eu te falei. A gente escolhe se ofender. Sim. E eu escolhi não me ofender. As pessoas não têm que decidir o meu futuro e muito menos o meu presente. A gente não tem que viver para ser feliz. A gente tem que ser feliz para viver. Senão não vale a pena. Verdade. Não é não? Aí começamos a namorar, aí comecei a trabalhar, comecei a dar aula. Nunca me cobrou nada no meu relacionamento com adolescentes. Você lembra da nossa época de escola? Né? Muito boa, inclusive. Era ótimo. Né? Eu que era a pessoa difícil. Não, adolescente. Adolescente, quem é que não passa por essa fase? É verdade. Depois que nós ficamos adultos, a gente começa a cobrar dos adolescentes como se nós nunca tivéssemos sido adolescente. A gente passa a ter um olhar crítico, né? Como se nunca tivesse... Nós passamos por todas as fases da vida. E quem diz que nós não fomos tão encapetados como aqueles que nós criticamos, né? Pois é muito aberto isso, né? E até a gente sempre volta nisso, né? A gente quando para observar, talvez, o passado, o presente, e olhando no futuro de quem é o jovem hoje, em certo momento a gente pode se encontrar, não é verdade? Claro, Paulo. E outra coisa, quando eu falei da minha solidão lá, sim. A minha grande ambição na vida era ter um filho. Na verdade, um filho não, uma filha. E eu tive a graça de ter uma filha. Né? E eu me engravidei junto com a esposa. Você tinha desejo também, Marquinhos? Desejo não. Mas pergunta para minha esposa, quando ela ia passar mal lá no banheiro, que ela ia vomitar, eu abraçava ela, eu sentia a gravidez, cara. Eu amei ficar grávido junto com minha esposa, no sentido figurado, obviamente. Mas eu tinha uma esperança que eu teria uma filha. Né? E ela veio uma filha. E eu vivi, só não amamentei e não fiquei gestante, mas o resto eu experimentei. Toda essa questão psicológica, social, você passou. Chegava no final da tarde, quando a esposa tomava banho, eu é? ia conversar com a minha filha na barriga dela, passava um creme na barriga dela, passava um óleo e nós conversávamos como se ela tivesse já nascido. Aí quando ela foi para o hospital para ter neném, para dar a luz, aí eu levei uma musiquinha instrumental que eu costumava colocar lá em casa. Coloquei uma penumbra no quarto, assim, para ela nascer naquele ambiente que ela viveu lá durante a gestação. Ah, mas foi uma sensação boa demais. Marquinhos, eu tô passada. Olha eu vivi a gravidez da minha esposa. Você viveu os 9 meses, assim, não só com ela, mas ali gestando com ela. Eu fui gestante também. Você acha que isso aproximou mais ainda do bom relacionamento que vocês já tinham como família, você e sua esposa? Acho. Isso aproximou muito e amadureceu muito o nosso relacionamento. E a minha relação com a minha filha depois ficou muito bacana. Sua filha tá com quantos anos hoje? 16 linda, anos. Beijo, filha. Linda 16 mesmo, anos. muito linda. Olha, hoje recebendo aqui o nosso queridíssimo professor, ele que é filósofo, vou dizer assim, porque tá aqui dando uma aula pra gente, tá sendo lindo esse momento. Para não perder nada, não esquece já de acessar aí, tá? A página do Portal Onda Sul no YouTube, se inscrever no canal, ativar as notificações. Aproveita, gente, manda pra mim aí embaixo nos comentários quem você quer ver sentado aqui comigo no Fala na Cara. Marquinho, mas ao longo de todo esse processo da sua vida, desse amadurecimento como pessoa, como profissional, aí você chega na sala de aula e começa a dar aulas. E em 21 anos, além de tudo, a educação também mudou. Mudou bastante. O aluno mudou, a educação mudou. E como você qualifica isso? Pois é, eu não coloco isso como um ponto negativo. Para mim, o que há de negativo na educação hoje é a abertura que a rede social trouxe para a juventude. Popularizou demais. Então, nós temos um grande concorrente hoje que é o celular.
Fora isso, nada mais atrapalha. Nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo, a tecnologia está aí, não tem jeito de sair, né? Mas o uso excessivo do celular tem prejudicado o nosso trabalho e a formação do aluno. Ele prejudica como? No relacionamento? Porque o aluno não quer conteúdo, ele quer rede social. Então, o que nós já tentamos muita forma de usar o aparelho ao nosso favor para o nosso conteúdo. Mas não é o conteúdo que está defasado, é a digital que está muito avançado. Então, o que o aluno tem na mão? Tudo. O celular te traz tudo. Ele está vendo um vídeo lá, está ruim, ele muda de canal. Ele está ouvindo uma música, não quer, ele muda de música. Ele quer uma historinha, ele quer um jogo, tudo está na palma da mão dele, é instantâneo. Nós não temos essa ferramenta. Nós temos uma lousa, um giz ou um pincel e é o conteúdo que nós temos que passar. Mas não é o conteúdo que o aluno quer. Ele quer seguir famoso, ele quer, mas ele está na dele, Paulo. Isso não é nenhuma crítica. Eu estou dizendo da minha dificuldade enquanto professor. Mas eu não estou dizendo que o menino está errado. Ele está na geração dele, né? Já se fala hoje geração XX, geração Y, geração Z. Seja ela qual for a letra, mas ele está vivendo o que foi oferecido para ele. Assim como nós vivíamos o que foi oferecido para nós na nossa época. Eu vi uma pesquisa, até é interessante a gente abordar esse assunto, que hoje em dia o consumo de tudo é muito rápido, né? É tudo muito veloz, a comunicação é muito veloz. E só que essas redes sociais, essa interatividade toda por causa do telefone, tem deixado as crianças, os adolescentes desgastados. Porque eles consomem muito produto muito rápido e em poucos segundos. É coisa de 15, 20 segundos. Essa reprodução ela também atinge esse lado da educação, na questão de aprendizagem dele. Eles têm, não sei se preguiça é a palavra certa, me corrija se estiver errado, mas preguiça de dedicar os 50 minutos de uma aula para aquele determinado assunto. Qual que é a doença do momento dos adolescentes? Ansiedade e inquietação. Quase todo adolescente que vai ao médico, ele passa lá um laudo de ansiedade. Porque uma aula de 50 minutos é muito tempo, porque na palma da mão do celular, é o que você acabou de falar, é instantânea a mudança. Então o menino sentar lá, ficar ouvindo um professor falar 50 minutos, juntando as 4 aulas aí, 4 horas e meia por manhã, é muita coisa. Tá? Então é um sofrimento para um aluno ficar uma manhã inteira sem utilizar o celular. Aí o que ele faz? Utiliza à noite. Aí passa a madrugada no celular e chega morrendo de sono na escola. Aí não consegue filtrar aquilo que a gente queria que ele fizesse. Né? Então, mas é culpa dele? Não. Isso é fruto da geração que ele está vivendo agora. Não tem culpado nessa situação. Né? Queria que fosse diferente, mas quem dera eu pudesse mudar essa situação. O celular é uma ferramenta muito interessante. Agora, nós que somos pais, e você que está acompanhando a gente aí, por favor, veja o que seu filho está vendo. A televisão, a internet, ela educa, mas também joga no lixo todos os valores que nós trazemos para dentro de casa. Presta atenção nisso. E isso é muito fato. Os nossos filhos, eles têm o mundo nas mãos. Tudo que nós imaginamos, eles já estão além. Pode acreditar. Eles sabem de tudo, né? Tudo. Ele sabe de política, se ele quiser, obviamente. Ele sabe de política, ele sabe de religião, ele sabe de sexualidade, ele sabe de relacionamento, sabe de tudo. Tanto é que hoje a escolha tem que ser livre. Não somos nós que escolhemos para os nossos filhos. Nós temos que prezar pela felicidade dele, mas não escolher para viver a vida dele. Isso é ele que faz. E essa é a mesma coisa com os nossos alunos. E a gente adquire um carinho muito grande pelos alunos. Tem uma certa amizade, né? Cria um relacionamento, cria vínculo. Tanto é que tem aluno hoje que viveu, que hoje eu dou aula para aluno que não tinha nascido quando eu comecei, né? Falei que faz 21 anos. E hoje eu trabalho em 3 escolas. Trabalho na Monsenhor Mário, que sou muito grato pela oportunidade também, aqui na Vencer Objetivo. E estou tendo a experiência também, há 4 anos, de trabalhar lá na Ventania, na escola Albertino, que lá é a Rede Coque. Tá? Então, uma experiência muito diversificada. Então, trabalho lá, trabalho aqui no Objetivo, trabalho no Estado. E adolescente. São adolescentes. E esses adolescentes, eles mudam de escola. Mas é adolescente em qualquer lugar. É o que eu queria te perguntar também. Há um tempo atrás eu entrevistei, até nessa 2ª temporada, o Edinho, que é o diretor hoje do colégio, e eu perguntei se havia alguma relação, alguma disparidade entre o ensino da escola particular, os alunos da escola particular e o aluno da estadual.
Ele me disse que não havia, porque o que havia era aluno desinteressado, Exato. desinteressados, como existia em todas as escolas. Você me acredita nessa verdade? Acredito. Que faz a escola é o aluno. Então nós temos alunos bons em todas as escolas, na particular e na pública. E temos os alunos desinteressados também na particular e na rede pública. Né? Posso mandar um abraço para meus diretores aqui? Claro, fica à vontade. Edinho, um abraço para você, diretor da Monsenhor Mário, a vice-diretora Tânia Regiane, minhas companheiras, a Sueli, da Objetivo, né, da Vencer aqui, o Dalber e a Mara, e a Mônica, lá da Ventania, e a Cleire. Um abraço para vocês aí. Sou grato por trabalhar com vocês, tá bom? E olha, tem uma curiosidade que até é minha, viu, gente? Curiosidade aqui. Mas antes quero agradecer também a H Modas, que está me vestindo em todos os programas aqui. Obrigada, Elô. Obrigada, Fabi. Segue o Instagram delas, que tá aí passando na tela, @HModas, tá? Só tem roupa bonita. Mas aqui, agora uma curiosidade minha. A gente sabe que o Edinho tá deixando, né, a direção do colégio. Você, obviamente, é um cara muito bem instruído, tem muito tempo de casa. Não pretende tentar alguma coisa nesse sentido, de sair um pouco da sala de aula, continuando se envolvendo, né, com a escola, mas de outra forma, como diretor? Não me interessa. Não te interessa? Não. Por quê? Algumas razões muito particulares. Direção de escola é uma atividade 24 horas por dia, né? E eu ainda prefiro me relacionar com os alunos porque é o que fala a minha língua. Direcionar, delegar, não é muito a minha praia. Eu prefiro executar um trabalho quando eu sou delegado do que eu ter que delegar. Entendi. Não é muito a minha intenção. Você não tem, então, não é um objetivo para você? Não, nem direção de escola, nem política. Sim. Também. Eu sou um cara, me considero politizado, mas também não é uma área que me interessa. Admiro quem gosta, né? É um trabalho bastante interessante. E, inclusive, nós somos muito críticos em relação a isso. Mas governar não é fácil. Não é. Eu governo só a minha casa, e não sei se eu governo direito, né? A minha casa. Então, as contas que eu pago na minha casa é de acordo com o dinheiro que eu ganho. E tem mês que eu não consigo. Tem que se policiar, Exatamente. né? Agora pensa isso numa cidade que te cobra o tempo todo. Num país que te cobra o tempo todo. Além dos imprevistos que aparecem. Então, não é fácil de governar. E você já teve uma experiência assim, né? Porque, de certa forma, você tinha essa cobrança da sociedade lá atrás, quando foi morar e trabalhar no seminário. Exato. Então, eu prefiro ficar como professor. Gosto muito. Enquanto eu tiver professor, eu não pretendo arrumar trabalho. Eu amo dar aula. Marquinhos, outra questão. Você diz que tem esse bom relacionamento com a sua família, né? Com a sua casa, principalmente. A sua filha é jovem, ela é uma aluna. E também tem acesso às redes sociais. Você consegue lidar com ela, trabalhando esse lado nela, como professor e como pai, de que ela deve usar o telefone, mas que ela deve saber a hora certa, saber o que usar, como usar, e como ela recebe essa informação? Saber, ela sabe, que isso nós falamos o tempo todo, né? Eu separo a hora de ser pai e a hora de ser professor. Eu já fui professor dela. Ela é sua aluna? Até o ano passado. Olha. Até o ano passado legal. Ela foi minha aluna. E muito boa aluna, inclusive. Tá? Mas tem os mesmos hábitos de qualquer adolescente da idade dela. Gosta do celular, gosta das redes sociais, gosta de ficar até mais tarde no telefone. Mas as responsabilidades dela, ela tem que cumprir. Como foi dar aula pra ela? Uma aluna. Sério? Não eu tinha... me policiei o tempo inteiro para não tratá-la diferente dos outros. Como é esse policiamento? Então, eu era até mais rigoroso em relação às outras. Mas para mim, dentro da sala de aula, não era filha, era aluna. E às vezes ela me chamava de pai, outras vezes ela me chamava de professor, às vezes ela não falava nada, porque eu também tinha essa preocupação de achar que ela estava sendo privilegiada de alguma forma. Mas não, nunca em nenhum momento eu me senti tratando diferente dos outros alunos. Mas quando você soube que seria professor dela, não te gerou uma ansiedade também? Falar, ai, nossa, ela vai ser minha filha depois de todo esse tempo. Uma certa preocupação exatamente por isso. Como que eu vou tratá-la? Será que em algum momento eu vou dar um furo lá e vou separar, não vou separar o pai do ser professor? Mas acho que, graças a Deus, eu venci de uma maneira assim satisfatória. Passou com tranquilidade. Acho que sim. Alguns dias mais tranquilo que os outros, mas passou. Com certeza. Passou ileso. Quando ela ia mal na minha prova, né? Porque ela não era nota 10 em tudo. Ela vai bem, ela é dedicada, mas não vai bem em tudo. Então, quando ela tirava uma nota melhor, eu falava,
Os alunos até brincavam. Aham. Mas também seu pai é professor, deve ter te passado o gabarito, alguma coisa assim. Claro que não, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, Não. olha, pra quem é da sala dela, que quando na época se sentiu aí enciumado, fique sabendo que não teve nada disso nunca, né, Marquinhos? Não. Até porque se tivesse acontecido isso, eu estaria prejudicando a ela própria. Com certeza. Marquinhos, pra gente encerrar o nosso papo, antes, na verdade, eu sempre faço um ping-pong com os nossos entrevistados aqui no programa. Aham. Você aceita participar? Tranquilo. Ó, eu vou jogar uma palavra, assim, não é nem uma frase, e aí você me responde com a primeira coisa que vier à cabeça. É uma pergunta. Ok. Certo? Um sentimento, Saudade. um momento. Hoje, O agora pra você significa muito? muito. Uma profissão se não fosse professor. Padre, Sente saudade do seminário? da vida religiosa. E educação pra você é Base a base de tudo. de tudo. E todo mundo precisa, né, Marquinhos? Não existe ninguém que não tenha um dia sido educado por alguém. Eu posso até não concordar com tudo que você fala, mas eu te respeito. E é justamente nas escolhas que nós fazemos que a gente aprende com a educação que a gente teve. Né? Tá E aí super quando a certo. gente fala Tem coisas, Paulo, que eu já até fiz um vídeo outro dia, tem 3 coisas que não se discute, pelo menos no ditado popular. Religião, política e futebol. Mas não se discute com quem é ignorante, mas dá pra gente conversar. Qual é a melhor religião? A sua. Qual é o melhor time de futebol? O seu. Qual é o melhor candidato político? O seu. São esses que você escolheu para te fazer mais feliz. E por que eu tenho que te obrigar a seguir os que eu quero? Tá? Então, livre todo mundo. Nós somos um país livre, laico e democrático. A escolha é de cada um. Agora, claro, quem faz uma escolha se responsabiliza pelas consequências dela. Cada cabeça uma sentença, Não né? é isso? E esse foi Marco Mendonça. Marquinho, muito obrigado por ter vindo aqui. Valeu. Amei o nosso papo, foi maravilhoso. Volta sempre, tá? Obrigado, Paulo. Muito obrigado. E que os seus seguidores aí cresçam cada dia. Obrigada, assim Joia. seja. E seus alunos também, que eles parem de usar, inclusive, o telefone na sala de aula, Com tá? certeza. Esse foi Marquinho, muito obrigada mais uma vez. Olha, continue aí acompanhando o nosso programa Fala na Cara. Não esquece, toda segunda-feira, 6h30 da tarde, aqui no YouTube do Portal Onda Sul. Se inscreve no canal, curta, comenta, compartilhe, ative notificação e mandem pra mim no comentário. P.O., quero ver você entrevistando fulano, ciclano. A gente dá um jeito de trazer aqui pra você. Um beijo, até a próxima.